que a gente fala boa noite, né? E tanto os espíritos respondem quanto as matérias, né? Então, é que está todo mundo acordado. Porque às vezes a gente tem que gritar, né? Para falar, para acordar as pessoas, antes de começar a palestra, que fica aquela calma, aquele ambiente tão agradável. E eu costumo dizer que o sono mais gostoso que tem é dentro da casa espírita. Você senta um pouquinho, tira aquele cochilo, tu sai renovado, né? Não é quando a palestra está acontecendo. Então, às vezes... Fala isso com o marido, não. Não, mas aí assim, eu aprendi, né? A gente aprende com quem sabe ensinar. Divaldo fala pra gente que nas palestras ele aumenta o tom da voz que ele fica quem está dormindo. Então ele dá um susto. Porque nós devemos buscar a espiritualidade. Aí acorda, leva aquele susto. Então a finalidade é essa e a gente faz igual. Quando a gente vê que tem alguém dormindo, eu pergunto. O Marco, meu irmão, às vezes ele está assim puxando, eu pergunto a ele, Marco, aquele assim, ele fica sem graça, porque não lembra o que eu perguntei, e aí a vida continua. Mas a nossa proposta de estudar o Evangelho de Jesus, ela está além das páginas que o Evangelho nos propõe, que Kardec nos propõe no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa proposta hoje, no século XXI, é tirarmos o Evangelho de dentro do nosso ser, da nossa cabeça, e passar a colocá-los em atos externos da nossa personalidade. A nossa função hoje é essa, dentro do Evangelho. Porque todos nós somos espíritos viajores do tempo. Muitas pessoas pensam, sabe, Cláudio, que por ter conhecido a doutrina espírita aos 30, 40, 50 anos, que a partir daí passou a sofrer a ação da lei da reencarnação. E não é assim. A lei da reencarnação é igual à lei da gravidade. Nem todo mundo acredita nela, mas se pular de um prédio de 10 andares vai se arrebentar todo, acreditando ou não. E a lei da reencarnação, acreditando ou não, sofremos a ação dela desde os pródromos da razão, desde o início, quando fomos criados na imagem simbólica da Gênese, como a imagem e semelhança de Deus, simples e ignorante. Então sofremos esse processo. Hoje, na qualidade de participante de uma casa espírita, não temos mais a condição de dizer que não sabemos. O Evangelho hoje ele serve para nos alertar os compromissos que nós assumimos na espiritualidade. Porque nenhum de nós cai de paraquedas dentro de uma casa espírita. Vim aqui por acaso, não. Nós vemos na literatura espírita que muitas das vezes os mentores espirituais nos envolvem de uma forma, nos trazendo a uma casa espírita para ouvir e nos relembrar os compromissos assumidos. Então essa é a nossa finalidade. Eu costumo dizer que palestrante é Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra, Ossando Klingen, todos os restantes, assim que nem o Evaldo, são faladores espíritas. E a gente fala. Se é para falar sobre a doutrina, que é um tema que a gente se apaixona por ela, então a gente vai falar sobre a doutrina. Mas eu costumo dizer para o Evaldo que além de ele falar da doutrina, ele tem que vivenciar a doutrina. Porque Kardec nos orienta que o verdadeiro espírita é aquele que é pelo esforço que ele emprega para domar as suas más inclinações. Então a doutrina não quer nenhum santo. Salvo se tiver algum anjo encarnado, a gente entende, pede desculpa, né? Mas fora isso, normalmente nós estamos tão distantes do anjo que o Emmanuel fala no Caminho da Luz que a gente evolui no nosso processo do átomo até o anjo, né, em todas as fases da natureza, no mineral, vegetal, animal, nominal. E Emmanuel fala para a gente que nós estamos mais próximos da lagarta que se arrasta do que de Jesus. Então nós somos mais lagartas do que Cristos. Então temos um caminho a percorrer. E esse caminho não existe outra chave senão que não seja o Evangelho de Jesus. Nesse capítulo 18, Kardec ele já colocou esse capítulo prevendo que no dia 25 de novembro de 2016, no Centro Espírita Caminho da Luz, tendo como mentora Maria da Luz, iriam estudar esse tópico, porque nos compromete. Todas as vezes que nós vamos a uma casa espírita estudar a doutrina, nós nos comprometemos com as atitudes que iremos tomar quando daqui sairmos. E eu costumo falar que na misericórdia divina, Deus nos dá uma boca e duas orelhas. E a minha é bem grandinha, não dá para dizer que eu não estou escutando o que eu estou falando. Se fosse o oposto, ter duas bocas
de disfarçar. Mas não, é uma boca e duas orelhas. Então tudo que o Evaldo está falando, o primeiro a ouvir é ele mesmo. E a execução daquilo que eu vou falar aqui me é cobrado imediatamente ao término da reunião e durante a reunião. Então, no capítulo 18, nós já estudamos a parábola do festim das bodas e a porta estreita. E hoje estudaremos: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, e muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, no primeiro tópico, no item 6, Mateus anotou assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito nesses dias me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos em teu nome o demônio, não fizemos muitos milagres em teu nome? E eu então lhes direi, em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. É muito comum no meio espírita utilizar essa passagem do Evangelho para apontarmos os dedos para os irmãos de outras religiões, de outras concepções cristãs. Mas só que Kardec colocou isso foi para o espírita, ele não colocou para o católico, nem para o protestante, nem para o umbandista, nem para o candomblessista, ele colocou isso para o espírita. Que quando nós nos achamos já de dever cumprido, por virmos à casa espírita, assistir uma palestra pública, tomar um passe, beber água fluidificada, cumprimos com a nossa tarefa espiritual. Nós achamos que quando eu vou à rua para levar um prato de sopa para um irmão carente, ou então eu auxilio na formação de uma cesta básica, já cumpri com a minha tarefa. E a doutrina exige um pouquinho mais de cada um de nós. Porque Jesus nos alerta aqui que muitos nesse dia me dirão, ele não especifica quem é que vai falar não. Muitos nesse dia me dirão. Porque quando nós estamos na reunião mediúnica, e que um espírito ainda sofredor, ignorante, que se julga mal, perverso, e ele é doutrinado, beleza, cumprimos com a nossa tarefa. Vou para casa tranquilo, porque hoje eu fiz a minha caridade. É doce engano. E temos um exemplo prático dentro da própria doutrina. No livro Voltei, do irmão Jacó, Frederic, lembra o sobrenome dele? Figner, né? Frederic Figner. Ele era um judeu austríaco que veio para o Brasil logo após o início da Segunda Guerra Mundial, fugindo daquela situação dolorosa que existia na Europa, e aqui no Brasil, ele se identificando com a doutrina espírita, passou a frequentar a Federação Espírita Brasileira e assumiu um cargo de diretoria na federação. E durante 25 anos ele foi doutrinador de uma das mesas mediúnicas da Federação Espírita Brasileira. E ele atuou tanto no meio espírita que se os mais antigos vão lembrar daquela marca de disco, gravadora de disco, Odeon. Foi ele que trouxe o disco de vinil naquele formato de LP para o Brasil. Ele importou dos Estados Unidos. Foi ele que montou o Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira, porque ninguém queria editar as obras espíritas. Então ele tinha uma condição financeira muito boa e ele simplesmente montou o Parque Gráfico e a Federação passou a editar as suas obras. Mas, como todos nós, eu posso falar que eles vão morrer? Vai. Todos nós temos que desencarnar, não tem como fugir. Frederic Figner também desencarnou. E quando ele chegou na espiritualidade, ele foi recebido primeiro pela filha dele, que antecipou o retorno à espiritualidade, e logo depois por Bezerra de Menezes. Então ele não era um espírito, ele tinha um certo reconhecimento. Usou bem os talentos dele. Será? Vamos ver. Vamos ver. A história é bonita por isso. Quando ele olha para Bezerra, e Bezerra emanando aquela luz suave, de amor, de compreensão, de carinho pela humanidade, ele fica tão maravilhado com a luz de Bezerra, e quando ele olha para ele está opaco. Nenhuma filigrana de luz sai do seu perispírito. E ele, bom, eu desencarnei agora, né? Ainda estou novo lá, aquilo lá de cá, de repente a coisa melhora. E aí a filha dele, conversando com ele, falou: não, papai, é assim mesmo, você aos poucos vai se readaptando, recobrando a sua consciência
espiritual, e aí ele vê chegar Luiz Saião. Luiz Saião foi também um espírita muito conhecido, ele é o autor do livro Elucidações Evangélicas, que é um livro muito bom, quem tiver oportunidade de ler. É muito grosso, as letras são fininhas para caber nas páginas todas, mas é muito bom o estudo dele. E aí ele olha para Luiz Saião também, Luiz Saião com a sua luz também bonita, e ele falou assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Bezerra, tudo bem, é Bezerra de beleza, não dá para comparar. Mas Luiz Saião já está com luz. E eu continuo assim, aí quando ele conversando assim, naquela forma já meio tímido, ele vê descer uma luz resplendente do alto, e a luz chega próximo a ele e começa a tomar um formato humano, e é Bittencourt Sampaio que vem também recebê-lo. Quando ele vê Bittencourt Sampaio naquela luminosidade toda do apóstolo Redimivo, ele chora. Ele chora porque ele reconhece que ele não tinha as características necessárias para brilhar a luz dele. E aí, ele chorando, Bezerra, com aquele amor imensurável, um abraço, fala assim, não fica assim, meu irmão, fica assim, você vai ver, as coisas vão melhorar. Aí ele fala assim, vamos na federação. Bezerra convida ele para ir na federação em espírito. E quando ele chega na federação, aí ele vê que é dia da mesa mediúnica, onde ele foi diretor dela, foi doutrinador dela por 25 anos. E ele estava lá assistindo, vendo agora pela vista do espírito que ocorria, e lá no canto, no grupo de espírito, tinha um espírito lá assim. Ele relata que o espírito fica com aquele olhar assim, meio debochado para ele, né? Aí ele pegou e falou assim, doutor Bezerra, aquele irmão lá, acho que ele me reconhece, mas eu não sei quem é. Aí o doutor Bezerra falou assim, conversa com ele. Aí ele foi, meu irmão, eu não estou lembrado, eu desencarnei há pouco tempo, ainda não recobrei. Aí o espírito falou assim, mas eu conheço você. Não, te conheço. Te conheço há 25 anos, no mínimo. Ele, é mesmo? Os seus amigos renovam, né? A gente vai lembrando aos poucos. Ele, não, eu vou te falar quem eu sou. E falou o nome dele. Quando ele falou, o irmão Jacó abriu, regalou 2 olhão assim e falou assim, você, mas eu durante 20 anos eu tentei te levar à prática do Evangelho, te doutrinando e você nunca aceitou. Aí ele falou assim, não aceitei mesmo não. Sabe por quê? Porque na primeira vez que eu vi na reunião mediúnica, que você começou a falar da necessidade da prática do amor, da caridade, compreender os erros do semelhante, ser fraterno com aqueles que estão ao teu redor, eu comecei a achar tuas palavras tão bonitas. E eu pedi a esse moço barbudo que está aí, que era Bezerra, se eu podia te acompanhar. E ele falou que podia. E eu fui atrás de você. E você não fazia nada daquilo que você pregava nas mesas mediúnicas de doutrinação. Nada. Então por que eu vou me mudar? Por que eu ia mudar baseado na tua palavra? Se você não me ensinou nada. Se você não me mostrou a necessidade da minha modificação. E aí que ele desce as lágrimas copiosas do Espírito, de ele ver que ele fez muita coisa para o exterior, para que as pessoas vissem o que ele estava fazendo. Mas no seu interior, ele não tinha feito nada. Ele não se modificou uma vírgula no seu comportamento, no seu coração, para que ele fosse digno de ter a sua luz. Nesse choro convulsivo, Bezerra o abraça fraternalmente e diz para ele que Jacó, não chore, mas não use as tuas lágrimas para represar as tuas atitudes. Use as tuas lágrimas para movimentar o barco da evolução. E ele aprendeu, naquele momento, que a maior virtude de doutrinação é quando nós nos doutrinamos. Quando nós levamos para dentro de nós o Evangelho que a gente quer ensinar para todo mundo. Então, quando Jesus fala que ele vai dizer para a gente que nós temos que nos afastar dele porque cometemos atos de iniquidade, é porque a gente quer que virar palco. A gente quer transformar a vida num verdadeiro teatro para que todo mundo veja que eu sou bom. Todo mundo veja que eu pratico a caridade. Que todo mundo veja que eu sou um frequentador assíduo da casa espírita. E não é isso que Jesus espera da gente. Jesus espera atos interiores. Porque quando os discípulos chegam perto dele e falam assim, mestre, aonde eu devo orar ao Pai? No templo, nas sinagogas ou nos campos? Não falou nem praça pública, nos campos. Aí Jesus responde, chegará o tempo de que o Pai, que é Espírito, será adorado em Espírito. Quando quiseres orar ao Pai, recolha-te ao silêncio da tua casa. Aí o irmão fala que é a casa íntima, e em silêncio você
vai orar ao Pai. E em silêncio o Pai vai te escutar e vai te ajudar a você ser melhor. Então não adianta nós queremos fazer da casa espírita o que nós já fizemos em várias existências anteriores de palco para recebermos aplauso. Não, o aplauso que a gente mais tem que buscar é da nossa consciência tranquila. É da paz interna que a consciência reta tem. Porque quando você chegava perto de Chico Xavier e começava a desfiar o teu rosário de tristeza, Chico ficava impassivo. Ele não demonstrava nenhuma expressão de crítica, de dúvida ou de apoio. Ele mantinha-se na sua fé, porque na sua tranquilidade, no seu equilíbrio, porque só assim ele poderia ajudar. Só assim ele poderia ajudar. Ele chorava com a mãe que chorava, a perda de um filho, chorava copiosamente. Do pai que viu um filho se encaminhar para o caminho das drogas, chorava grandemente. E ele chorava tanto que teve uma noite que ele vira para Emmanuel e fala assim: seu Emmanuel, eu estou me sentindo caindo de um prédio de 20 andares. Tamanho sofrimento que eu sinto nas pessoas que me procuram. Aí Emmanuel falou assim: não se preocupe, Chico. Mesmo que você estivesse caindo de um prédio de 20 andares, em cada janela que tu passar, vai ter a mão de uma mãe para te amparar. Porque ele sofria a dor das mães, mas ele não permitia que aquele sofrimento o desequilibrasse. E o desequilíbrio dele, ele aprendeu a se equilibrar num momento muito doloroso. Quando José desencarnou, quem leu no livro e viu o filme vai lembrar que ele está chorando copiosamente, porque José desencarnou, e Emmanuel lhe aparece e pergunta: por que está chorando? O senhor não vê que José morreu? Mas quanto José tinha desencarnado e você não chorou? Só a dor do Xavier tem mais valor do que a dor do Oliveira, do Peçanha? Todas as dores são dores. Então nós temos que, a partir do momento que nós encaramos que a nossa atividade na casa espírita não é mais a atividade do receptor, de receber. Não, eu vou na casa espírita, eu tenho que receber um passe. Por que você não vai para dar? Tem que ir na casa espírita, que eu tenho que buscar a minha harmonia. Por que a harmonia está lá e não está dentro da nossa casa? Por que a gente não busca as palavras de Jesus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? É o primeiro templo da gente, é a família. É o primeiro templo. E não adianta eu, dentro da casa espírita, ser um ótimo irmão e ser um carrasco dentro da minha casa. Não tem lógica isso. A doutrina, ela não convive bem com esses paradoxismos, com essas divisões que às vezes nós criamos, que dentro de casa eu sou eu. E na rua, ou dentro da casa espírita, eu sou cortado. O meu pai, ele falava assim, porque eu já tenho mudado de opinião, né? Estou no plano espiritual há tanto tempo, né? Que ele falava assim: nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Aí eu de longe, né? Falei assim: e vai para um brau assim. Que eu faço de perto para levar um tapão, né? Eu falei: vai para um brau assim. Porque não é vantagem nenhuma a gente querer ficar massacrando as nossas opiniões como sendo as únicas verdadeiras. Não tem vantagem. Nós, o Marquinho, o Marco Rocha, nós somos de uma geração que o pai falava e abaixava a orelha e acabou. Você não tinha a oportunidade de debater com o pai uma ordem. A esposa, naquela época, em muitas casas, a esposa era realmente a escrava do lar. Não era a senhora, era a escrava do lar. Hoje em dia pode ser assim? Não. Se o homem quiser manter a sua relação familiar assim, ele vai ficar sozinho, porque não se comporta mais esse tipo de atitude. Aí a gente chega na casa espírita e quer moldar o evangelho ao nosso feitio, quando a doutrina nos orienta que façamos ao contrário. Nós temos que nos moldar ao evangelho. Essa é a nossa finalidade. Então, enquanto a gente não entender que o que Jesus espera da gente não é o aspecto religioso, frequentador de templos religiosos, Jesus não espera isso da gente, ele espera a nossa transformação moral, a nossa mudança moral. Porque mesmo que você empregue esforço mínimo, e nesse esforço mínimo, eu acho interessante pegar aqui a pergunta que eu já comecei até com o Marcos sobre isso, a pergunta 909 do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta se é complicado, se é difícil, nós nos libertarmos dos nossos vícios, dos nossos erros. Aí os Espíritos respondem: não é difícil.
vocês é que não se esforçam para isso. Aí você para analisar, se você fala assim, poxa, mas eu tenho o vício da fofoca. Ninguém admite que é fofoqueiro, né? Ainda mais em público. Acho engraçado que você falou, eu fico ali, né? Coisa absurda aquilo, como é que pode ter naquele espírito falar uma coisa dessa, não sei o quê. Então ele tem o vício da fofoca. E quem é fofoqueiro não é fofoqueiro só na vizinha, não. É fofoqueiro em qualquer lugar. É no trabalho, é em casa, é na rua, é no mercado. Em qualquer lugar nós somos fofoqueiros. Mas se eu quiser fazer um esforço para diminuir a minha ação na fofoca, eu consigo. E não é tão penoso assim. Não é, nas palavras do Espírito, não é tão penoso assim. Então, quando Jesus nos orienta que a gente tem que modificar as nossas atitudes para que nós possamos, quando clamarmos Senhor, Senhor, aí, pela mudança das nossas atitudes, nós iremos caminhar por um melhor caminho. Maria Teresa de Calcutá, o repórter perguntou a ele, perguntou ao seu Pelé, falou assim, irmã, a senhora acredita no céu e no inferno? Ela foi no purgatório também. Não acredito. Existe. E a senhora vai para onde? Ela falou assim, bom, se eu conseguir fazer, Maria Teresa de Calcutá, se eu conseguir fazer alguma coisa de bom para o meu semelhante, ajudar quem precisa, talvez eu consiga uma vaguinha lá no purgatório. Aí o repórter falou assim, não, mas a senhora tem ligação direta com Deus. Já não fala com Deus? Falo. Toda noite eu converso com Deus. E o que ele fala para a senhora? Ele fala, não, você escuta. Aí ele falou assim, e o que a senhora fala para ele? Não fala nada, só escuta. É a simplicidade do coração daquele que sabe a tarefa que tem que desenvolver. Alguém precisa chegar aqui perto de uma prece, pedir a Maria da Luz para orientar o que tem que fazer? Precisa, não? Todo mundo não sabe, cada um dentro das suas condições e responsabilidade dela. Ah, não, porque se Emmanuel se materializar aqui na reunião do Caminho da Luz e falar para mim que eu tenho que fazer isso, aí eu vou acreditar. Então vai desencarnar e não vai acontecer. Porque não é a finalidade, nós passamos da época nas casas espíritas das manifestações físicas. Não que não seja importante, são muito importantes. Mas hoje nós não temos tanta necessidade como tínhamos no início do século passado. Tanto julgava-se importante que o Peixotinho, que era um médium lá dos Campos, que realizava reuniões de materialização, mas de uma perfeição enorme, absurda, a ponto de ter um espírito chamado João Grande, que era quase que a babá dos filhos dele, porque ele estava sempre em transe espiritual. E João Grande ficava zelando. E aí os filhos dele, os 3 filhos dele, falavam que João Grande que aproveitava tudo que eles faziam de errado com o pai. Não dava para fazer escondido. Aí um dia, Peixotinho virou para a esposa e falou assim, ele era sargento do Exército Brasileiro, e falou assim, olha, eu vou lá em Pedro Leopoldo, que o Chico quer falar comigo. Ela falou assim, mas chegou carta, alguma coisa? Ele, não, João Grande que me avisou, que o Chico quer falar comigo. E ele pegou o ônibus, depois o trem, foi para Pedro Leopoldo, chegou lá, eles começaram, isso Arnaldo Rocha que fala numa entrevista, eles se propuseram a fazer uma reunião de materialização. E aí Arnaldo Rocha, quem tiver a oportunidade de ler sobre a história de Arnaldo Rocha, vai ver que é muito bonito, que é o esposo de Meimei, né? Então, aí Arnaldo fala que Meimei se materializou, chegou perto dele, aí o entrevistador falou assim, o que você fez? Eu beijei ela, estava com a saudade danada dela, é minha esposa, ficaram 2 anos casados e ela desencarnou nova. E aí, em determinado momento, do quarto onde ficava Peixotinho e Chico, como médium de materialização, veio um espírito, aí Arnaldo fala, alto pra Dedéu, que era 1,80 m, Arnaldo tinha 1,55 m, então 1,80 m era um gigante para Arnaldo, né? Um espírito com uma toga romana, um ar sério, olhou para todos nós com uma severidade tão grande que eu quase ia morrer de medo dele. Aí ele falou, eu sou Emmanuel, e vim lembrar aos irmãos que a tarefa do médium é o livro, porque a materialização prova, mas o livro educa. E a partir daquele dia nunca mais se prestou a reuniões de manifestação física. Então, as reuniões de manifestação, os médios de efeito espírita são importantes, mas não no dia de hoje. No dia de hoje, quem está dentro da casa espírita e não acredita no espiritismo é porque ainda não estudou. E aquele que estudou e que não acredita é porque não aprendeu. Porque a gente não precisa. Eu preciso provar que
que o espírito exista? Existe? Eu, para mim? Não. Quem tem medo de ver espírito aqui? Se o espírito se materializar, não. Mas quem vê, assim, de repente, um espírito, dá vontade de correr. Então não se olha no espelho, você também é um espírito. Não tem, a única diferença é que você tem um corpo de carne. Tem um montão aí, ó. Não tem? Tem a turminha legal aí. Entendeu? E assim, eu vou dizer um segredo para vocês. Muitos dos nossos mentores espirituais, quando a gente se propõe a vir a uma reunião de estudos, eles vêm, se fosse o caso, que não é, né, mas vinha cantando, batendo palmas de alegria, porque nós estamos vindo para estudar o Evangelho. Então, a figura que Jesus nos coloca aqui, daqueles que cometem iniquidade, não adianta querer pensar que é o católico, que é o protestante, que é um bandista, candomblessista, um hinduísta, um muçulmano. Não é. Não é. Kardec fala isso para nós espíritas, que nós é que vivemos dentro da casa espírita, estudando o Evangelho a esse nível. A esse nível. No outro tópico, aí tem a pergunta aqui, do Livro dos Espíritos também, a pergunta 627, onde Kardec pergunta assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Aí olha só, aí olha que os Espíritos respondem. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Muitos de nós temos dificuldade de entender essa primeira parte da resposta dos Espíritos à pergunta de Kardec. Primeiro que a gente não sabe nem o que é parábola. Para a gente, parábola é uma história inventada, né? Dá uma explicação melhor sobre determinados assuntos. E não é. A parábola tem várias formas de se explicar o que é uma parábola. A parábola, ela pode ser tanto falada como encenada, como se fosse num teatro. Quer ver um exemplo de parábola encenada, que até hoje a humanidade não compreendeu ainda? Aquela parte do Evangelho que diz que Jesus entrou, que era da purificação do templo. Quando Jesus entra em Jerusalém, no lombo de um burrico, e todo mundo osando ao filho de Davi, lembra dessa passagem evangélica? Quando Jesus chega no templo, o que ele faz? Segundo o evangelista, que buba mesmo, bate nos cambistas, dizendo que não fazeis da casa do meu pai a casa de comércio, a casa do meu pai será a casa de oração para todas as nações. Não está assim no Evangelho? Agora, será que a gente consegue coordenar a figura do Cristo? O exemplo maior de amor que nós podemos receber aqui na nossa terra, como sendo alguém que em momentos age com violência. Será que a gente pode pensar nisso de Jesus? Será que caberia? Se fosse o Evaldo, tudo bem. Agora, Jesus não. Jesus não. Quem procurar estudar, coloca lá no tio Google, né, parábolas encenadas na Bíblia. Vocês vão encontrar no Velho Testamento 18 e no Novo Testamento 12. Só de parábolas encenadas. O que é a parábola encenada? Quando o profeta, o rabino queria explicar alguma coisa, mas ele não queria falar, ele encenava uma situação. E o que Jesus fez nesse dia foi uma encenação. Por quê? No livro de Isaías, que o Espírito lê a Bíblia, sabe lá? O Espírito toda noite ele lê a Bíblia, porque é o melhor lugar para estudar o Espiritismo